Olá, eu me chamo Joana, acadêmica do nono semestre matutino de odontologia da Faculdade de Macapá, Fama. O tema é odontofobia e ansiedade odontológica, a interação profissional-paciente. É comum a presença do medo de dentista no âmbito social. Logo, busca-se por meio desse trabalho a redefinição do medo e da ansiedade, através do ponto de vista odontológico, levando em consideração o estado emocional e as suas manifestações clínicas associadas à dor dentária, recorrentes em pacientes odontofóbicos, assim como os mecanismos utilizados em consultórios a fim de minimizar o grau de intensidade do medo e da ansiedade. Além disso, pretende-se realizar um retrospecto histórico e social do surgimento e da evolução da odontologia, no Brasil e no mundo, analisando a imagem do cirurgião dentista, observando a influência de estereótipos das representações dos tratamentos dentários no seu desencadeamento do medo e da ansiedade odontológica. Tem-se como objetivos compreender e analisar aspectos históricos, psicológicos, biológicos, assim como sociais enfrentados pelo paciente, a fim de buscar formas de minimizar os medos do paciente diante do tratamento odontológico. Também conhecer a evolução histórico-social da fobia dentária no Brasil, identificar as manifestações clínicas do paciente durante o tratamento odontológico e sua importância, e abordar os métodos para minimizar o controle e a ansiedade da fobia odontológica. Sobre a metodologia utilizada para a confecção desse trabalho, foi realizado estudo utilizando a abordagem de pesquisas qualitativas e descritivas com levantamento de dados obtidos através de métodos biográficos. A coleta e levantamento bibliográfico ocorreu a partir da utilização de livros, artigos, monografias, teses e dissertações, acessadas através de fontes seguras de pesquisa, dentre elas Cielo, Medline, Lilacs, Adolec, Google Acadêmico, revistas eletrônicas, Biblioteca Nacional, Biblioteca das Universidades Federais também. Ao se falar de odontofobia, é necessário entender a significação do medo. O medo caracteriza-se como uma expressão de autodefesa. Segundo o Folheto 2018, o medo apresenta-se como temor a algo, mesmo não existindo objeto real ou agentes externos que possam ser provocados. Assim, é uma consequência de um fator ou estímulo desencadeador externo, o qual interfere e altera o comportamento do indivíduo. Um ponto de esclarecimento é a diferenciação entre o medo e a ansiedade, que são interdependentes e manifestam-se em diferentes intensidades. De acordo com Ferreira e outros autores, de 2018, a ansiedade caracteriza-se pela expressão de vários sentimentos subjetivos, como nervosismo e preocupação, os quais podem possuir relação com experiências traumáticas anteriores, assim como situações de desconforto que possam ter sido vivenciadas no consultório odontológico. Tais sensações podem ter origens históricas, podendo ser observadas ao longo dos anos. Na pré-história, a atuação terapêutica de infecções na cavidade bucal eram registradas em documentos como papiros. Já na Idade Média, observa-se as péssimas condições sanitárias vivenciadas pelos barbeiros, sendo representadas em livros e filmes. Nesse período, a adesão de métodos invasivos e até mesmo torturantes, como amarrar o paciente na cadeira, a ausência de recursos anestésicos e a precariedade de meios para esterilização de materiais, a fim de tratar abscessos dolorosos e realizar a extração dentária, associada à realização desses procedimentos em espaços públicos, casas e barbearias, compunha um cenário assustador, composto por trajes repletos de sangues, quadros clínicos preocupantes de dor aguda, extrações seriadas e fraturas dentais em dentes adjacentes. Tais situações faziam parte das lembranças dolorosas do paciente em relação ao tratamento dentário. Essa realidade colaborou para a marginalização da profissão e do cirurgião dentista, ocorrendo de formas diferentes ao longo da história e ao redor do mundo, o que sofreu alterações com o desenvolvimento da área e da formação do profissional, promovendo aumento no nível acadêmico e maior grau de complexidade de procedimentos odontológicos. No Brasil, não havia profissionais especializados na área, sendo uma atividade inicialmente desvalorizada e executada de forma independente com barbeiros, sangradores, cirurgiões e pessoas de baixa formação acadêmica. Esse cenário perdurou por um tempo. Por volta de 1840, com a chegada da anestesia no Brasil,
e em 1862, com o desenvolvimento do curso de odontologia através do decreto 9.311, de 25 de outubro de 1884, houve a regulamentação do profissional nessa área, nesse dia simbólico e comemorativo, gerando mudanças significativas na atuação do profissional. Em conjunto com o histórico do profissional, observa-se as construções sociais presentes nas produções cinematográficas, que podem ou não contribuir para a imagem negativa do profissional. De acordo com a pesquisadora Cláudia Pinho, em seu estudo denominado Representação Social da Odontologia, a contribuição da produção cinematográfica para a perpetuação do estereótipo negativo, a formação da imagem negativa do cirurgião dentista tem início na infância, como na adaptação literária de Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate, 2005, onde o pequeno Willy Wonka relembra em constantes devaneios de recordações dolorosas de seu tratamento ortodôntico e a influência autoritária de seu pai na educação de sua higiene oral. Assim como no filme Procurando Nemo, de 2003, há o retrato do procedimento odontológico através de gritos e de esperneio, além do descuido do profissional no quesito ergonômico e na ausência do uso de alguns equipamentos individuais de proteções, os EPIs. A influência e a divulgação desse tipo de informações podem viabilizar interpretações equivocadas dos tratamentos odontológicos. Esses conceitos podem ser absorvidos pelo imaginário popular e serem expressos através do medo da ansiedade. Lembrando que a interferência do medo da ansiedade no tratamento odontológico manifesta-se antes mesmo da consulta, como o não comparecimento e o retardo pela procura do tratamento. Segundo Ferreira, 2012, essas sensações estão presentes até mesmo na rede pública, nos espaços de atendimento, ofertados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Pode-se avaliar a presença dessas sensações através das escalas de ansiedade e de medo, a Dental Anxiety Scale e a Dental Fear Survey, onde pode saber sobre as mudanças fisiológicas e desconfortos presentes no consultório odontológico, como a cadeira odontológica, a broca, a seringa, a agulha e até mesmo o profissional, sendo necessário conhecer para poder desmistificar essa realidade odontológica e do profissional, e a adoção de medidas que minimizem ou evitem os estímulos desencadeadores do medo e da ansiedade. Dentre os métodos de controle da ansiedade e da fobia odontológica, as técnicas de manejo são imprescindíveis para evitar possíveis situações desagradáveis. Uma boa comunicação profissional-paciente proporciona uma cooperação do paciente durante o tratamento odontológico, tendo como técnicas a técnica de modelagem, que é a demonstração da prática terapêutica, e o manejo de contingências, onde identifica-se e modifica as situações relacionadas ao medo e à ansiedade. Também pode-se recorrer, dependendo da situação e recebendo a abordagem psicológica, à administração de fármacos como medicamentos ansiolíticos, por via oral, o benzodiazepínios. Segundo Dias Costa, 2008, a sedação consciente com óxido nitroso também é um recurso viável para a minimização do medo da ansiedade no ambiente odontológico, mas sendo necessário a explanação detalhada de como ocorrerá o procedimento e a instrução dos componentes bioquímicos e as suas reações. Os medicamentos ansiolíticos são muito importantes no controle do medo da ansiedade. Sob as técnicas não farmacológicas, a hipnose, segundo Montenegro, é definida como um estado alterado da consciência, durante o qual o sujeito apresenta um aumento da sugestionabilidade. Nesse estado especial da consciência, o corpo costuma atentar às sensações do próprio corpo, não atentando-se às intervenções externas. Outro tipo de tratamento não farmacológico é a musicoterapia, onde o recurso sonoro é usado como uma forma de minimizar a ansiedade e o medo, sendo de baixo investimento inicial e de fácil aplicabilidade. Portanto, espera-se com essa pesquisa ter contribuído com o despertar de um olhar humanizado para os pacientes que sofrem com transtorno de ansiedade, medo ou fobia dentária, além de contribuir com as produções científicas no campo da odontologia, contribuindo com a abordagem de novos métodos que resultem na redução da fobia odontológica durante o atendimento. Referências: Botton, Elizabeth Rabaldo, Ansiedade no Tratamento Odontológico, Estudo Exploratório em Crianças e Adolescentes do Município de Santa Catarina. Ferreira, Maria Alice Fernandes, Odontologia Preventiva na Primeira Infância, uma alternativa para se evitar o medo e a ansiedade relacionados a tratamentos odontológicos. Assim me despeço dessa construção de saber. Agradeço pela atenção.